Sem o hidrogênio também não. Sem todos os outros elementos conhecidos pela ciência também não. Mas todos eles estão intercalados de uma forma que o H2O forma água, que nós necessitamos para a vida. Que toda a vida depende dela neste planeta aqui. Em outros, a vida pode ser diferente, com certeza, independente desses elementos, adequadas ao mundo de lá. Mas aqui, isso já foi provado, eu já mostrei aqui nesse programa, a ciência recentemente provando a vida que substitui o fósforo o fósforo pelo arsênio. Então, completamente diferente dos padrões de vida concebidos aqui. Mas essa vida, essas energias que estão nesse processamento no universo, elas estão adequadas a cada planeta, a cada globo do qual elas fazem parte. E elas são importantíssimas para que tudo se encadeie no universo. Então a inteligência também faz parte. A inteligência é um produto da evolução de tudo isso. E essa inteligência, onde quer que ela esteja e da forma e da graduação em que ela esteja, ela atua sobre todos os fenômenos, sobre todos os acontecimentos. A inteligência suprema é a planejadora, a organizadora, é a que arquitetou e a que sustenta tudo isso, que é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E toda a criação, absolutamente sincronizada, para que tudo no desenvolvimento do seu processo evolutivo colabore e pertença a tudo. E equilibre e faça a sustentação para que tudo seja do jeito que é, do jeito que está e do jeito que nós conhecemos. Então os espíritos participam. Essa tragédia, essas chuvas que se abateram sobre aqui a região serrana, de Petrópolis até Sumidouro, atingindo parece que 11 municípios, 11 cidades, ela foi planejada, programada. Eu estou detectando isso fisicamente no local, nos locais. Há um corredor que de Petrópolis até Sumidouro, que foi aonde mais ou menos se despareceu, existe um corredor onde aconteceu, como numa receita de bolo, água na quantidade certa e homogênea, chuva, ou melhor, tempestade eletromagnética, raios e trovões na quantidade certa, exata, ventos na quantidade certa, exata, durante um determinado tempo certo, exato. Qualquer distorção nisso não seria do jeito que foi. Uma receita de bolo, como eu disse. 3 xícaras de água, 1 xícara de farinha, 2 colheres de sobremesa disso e daquilo. Se trocar, desanda. Não trocaram. Foi de Petrópolis até Sumidouro o padrão, a receita aplicada. Claro que comandada, coordenada por espíritos que atuam, por inteligências que se coordenam com a própria natureza, com a própria matéria, com o objetivo da evolução, do progresso, da transformação do próprio planeta, de tudo no universo. Por que eu disse que foi uma receita de bolo? Porque choveu de 11 da noite, mais ou menos, do dia 11, como que num padrão, até as 5h30, mais ou menos, da manhã do dia 12. 5h30, 6 horas. Quando foi às 6 horas, algumas coisinhas podem ter desandado um pouquinho antes, mas quando foi em torno das 6 horas, parece que a orquestra, comandada por um maestro, fez assim: 1, 2 e já! Começou a desmanchar tudo, de uma forma padrão. Quem vê a destruição em Petrópolis, vê a mesma em Teresópolis, vê a mesma em Friburgo, vê a mesma até chegar a Sumidouro. A ponto de você olhar para um lado de montanhas, de morros, você vê um tipo de destruição igualzinho ao que você olha para o outro lado. Destruição igual. Os morros foram se desmanchando. A constituição física da região é semelhante, dizem os geólogos. Sim, mas o acontecimento poderia ter sido em Petrópolis e não ser em Friburgo. Poderia ter sido em Friburgo e não ter sido em Teresópolis. Por que foi? Porque foi um padrão para fazer uma modificação na estrutura geológica da região. Inegavelmente. Mas por que foi uma tragédia, morreu tanta gente? Porque tinha tanta gente na região. O fenômeno não aconteceu porque as pessoas estavam na região. É o contrário.
as pessoas estavam na região porque o fenômeno ia acontecer. Teve gente que fugiu de um lado, porque houve um desabamento no dia 11, num bairro aqui chamado Olaria, e fugiram para um outro bairro chamado São Geraldo. Se salvaram, porque saíram de lá. No dia seguinte morreram todos em São Geraldo. Então, não aconteceu a desgraça em São Geraldo porque elas estavam lá. Elas foram para lá porque ia acontecer a desgraça em São Geraldo. Então há um planejamento. Nada acontece sem o comando e a participação da inteligência. Eu tenho um livro de James Gleicker, intitulado Caos. O caos da criação de uma nova ciência. Isso surgiu em 1990. Esse James Gleicker, ele é um americano pesquisador, um astrofísico, um camarada muito entendido e pesquisador nisso aí. O que ele provou? Ele provou que nada acontece no universo sem que estejam rígidas regras pré-estabelecidas para aquilo acontecer. E daí o nome do livro, o título do livro, Caos. O caos, a tragédia, a desgraça, só acontece dentro de rigorosas regras pré-estabelecidas e determinadas para que o caos aconteça, para que a tragédia aconteça. Isso é científico. Isso é científico. A ciência, como eu digo, longe de negar Deus, é a única que com certeza, com credibilidade, prova a existência de Deus, provando as regras, provando as leis. Se as leis são perfeitas, o legislador tem que ser perfeito. Então, se a ciência pesquisa e prova as regras, quanto mais brilhantes, quanto mais matemáticas, quanto mais ordenadas, quanto mais brilhantes sejam essas regras, mais brilhante é a inteligência que concebeu a regra, que estabeleceu a regra. Então, por isso nós dissemos aqui, e o Espiritismo estimula, a doutrina espírita estimula, pesquisem tudo, leiam tudo, analisem tudo e saiam dos preconceitos, do engessamento que principalmente as religiões trazem e danificam a sociedade. Então, por isso essa matéria está da questão 536 até aquela famosa 540 que eu cito aqui há quase 8 anos nesse programa, a 540, que diz que na natureza tudo se encadeia. Do átomo, ele usou o termo átomo porque era a menor partícula em liberdade conhecida na época, mas do neutrino, e vou antes do neutrino, do bóson de Higgs, que é a matéria mais elementar que a ciência está detectando, ao arcanjo. Porque o arcanjo, o espírito mais perfeito, começou pelo átomo, começou lá pelo bóson de Higgs, começou lá pela origem, num processo de evolução, tudo se encadeando, tudo participando de tudo, tudo interagindo em tudo. Essa questão, esse assunto que começa na 536 do Livro dos Espíritos, na questão 536, e termina na 540 com o título A Ação dos Espíritos sobre os Fenômenos da Natureza, essa questão 540 resume toda a história universal, toda a história da criação, do átomo ao arcanjo, porque o arcanjo começou pelo átomo. Então está aí a prova matemática, a prova física, a prova concreta de que na natureza tudo age e funciona. Toda a criação de Deus funciona sob um rígido controle da inteligência suprema e das inteligências que povoam o universo, que no desenvolvimento das suas necessidades, das suas ações, estão contribuindo para que tudo ocorra da forma perfeita e planejada, até quando se trata do caos, como foi esse desarranjo que nós passamos aqui. Por que nós nos submetemos a isso? Pela nossa condição moral, pela nossa condição evolutiva. Nós nos submetemos a isso para mudar nossos sentimentos. Eu disse muito aqui a vocês, muita gente foi dormir rica no dia 11, aqui nessa região, e amanheceu pobre no dia 12. E aí, ó, meu Deus, perdi tudo? Não perdeu a oportunidade da vida, que ainda continua. E ainda que tivesse perdido o corpo, teria continuado a vida como espírito indestrutível, como espírito eterno, imortal, para continuar aprendendo, para voltar em outras encarnações, não só na Terra, mas em qualquer lugar desse espaço infinito. Ontem,
A Discovery estava mostrando um documentário dizendo que dentro do nosso Sol cabem 1 bilhão de terras. Dentro do nosso Sol cabem 1 bilhão de terras. E dentro da maior estrela que a ciência já detectou, cabem 1 bilhão de sóis. Então, enquanto a nossa Terra, nós precisaríamos de 1 bilhão de terras para fazer um Sol, 1 bilhão de sóis seriam necessários para fazer uma dessas estrelas que a ciência já detectou, já descobriu. Então, dentro dessa grandeza toda, raciocine. Vocês vão continuar ensinando aos jovens de que isso aqui é o centro do universo, de que isso aqui é a única preocupação de Deus, de que nós só existimos aqui. Essa é a causa da violência, essa é a causa da informação, é a desgraça causada pela informação errada, essa é a causa da estagnação das religiões, essa é a causa da violência, a estagnação das religiões principalmente. Nós vamos continuar ensinando para os nossos jovens isso? Vamos continuar ensinando para os nossos jovens o criacionismo? Adão e Eva, origem da humanidade? Vamos negar o darwinismo? Vamos negar a teoria da evolução? Vamos negar a teoria da relatividade? Vamos negar a gravidade? Vamos negar o quê? A humanidade achava que o mundo era uma concha. Os sábios da antiguidade achavam que a Terra era uma concha. Por que não continuam as religiões ensinando isso para as suas crianças? Nas universidades religiosas, por que não ensinam isso? Seriam desmoralizadas. Não seriam desmoralizadas? Pois estão sendo, continuando a sustentar essas teorias esdrúxulas, ridículas que aí estão, e que levam a humanidade, ao invés de aprender e se desenvolver moral e intelectualmente, estão descambando cada vez mais para a imoralidade, para a violência e para todos esses problemas que estão ocorrendo aí. Vejam que doutrina, a doutrina espírita. Conheço, custa R$15, nós não vendemos. Lá no centro nós até damos, não fazemos propaganda aqui, como eu digo, não chamamos ninguém para lugar nenhum, não vendemos nada, não somos candidatos a nada, não chamamos ninguém para nos seguir e não temos nenhum outro interesse pessoal nisso, a não ser de estar sendo útil passar para vocês raciocinarem. É a nossa contribuição nesse contexto perverso que predomina. Conheçam isso aqui e vejam que doutrina, que, como diz a Valéria, que maravilha. Valéria. É verdade. E esse engessamento, né, José Manuel, que você estava falando, pela falta da fé raciocinada, leva muitas pessoas ao desespero, à depressão, ao suicídio, que nós já comentamos aqui em outros programas, principalmente depois de um flagelo destruidor com essas dimensões que nós tivemos aqui